a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é a minha convidada de hoje? Eu já vou te apresentar, mas antes eu preciso dizer que este episódio ele conta com o apoio da Stalos, que é uma agência criativa que dá vida, identidade e alcance às ideias através de design, conteúdo relevante e marketing digital. Então, bora saber quem é a minha convidada de hoje, que eu sei que você está super curioso, está super curiosa. Bom, a minha convidada de hoje, ela é superintendente executiva da Rádio e TV Band e é a primeira mulher a liderar áreas estratégicas como vendas, operações comerciais, planejamento, BI, integração de marca e conteúdo, com mais de 26 anos, isso mesmo que você ouviu, de experiência em gestão. Ela é reconhecida por sua visão inovadora, liderança colaborativa e foco em alta performance. No Grupo Band, ela já comandou aí uma importante transformação de estratégia entre 2021 e 2024 e hoje lidera toda a área comercial nacional. Ela também é diretora da AESP e criadora do GIF, Girls in Future. Olha que legal, gente. Vocês estão preparados para esse episódio? Eu acho que eu vim com roupa apropriada para isso. Então, bora conhecer quem é a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast. Gisele Stefano, falei certo? Isso, exatamente. Muito obrigada pelo convite. É uma honra poder participar, trocar aqui com você. Obrigada mesmo. Obrigada a você por ter aceitado estar aqui no Compartilha Cast para compartilhar um pouquinho da sua história e poder inspirar mais mulheres e homens também a entender que juntos somos mais fortes. E eu quero começar te perguntando, Gisele, como que tudo começou? De onde surgiu a vontade de você trabalhar com comunicação, né, sendo executiva de alto nível, antes em conselhos e agora estando na Band, e eu queria saber quem é essa mulher por trás disso tudo. Vamos lá. Nossa, é uma história longa, né? Porque são 28 anos de Band e antes eu trabalhei em agência, trabalhei em indústrias, então tem bastante história aí. Mas quem é? Essa pergunta é interessante, né? Às vezes me vem essa coisa, né? Quem é a mulher que está por trás? Eu acho que o que me move sempre foi muita curiosidade. Sou uma pessoa curiosa, eu quero saber, eu quero aprender mais, eu quero fazer mais. Então, eu acho que isso me motiva a buscar novos projetos, novos conhecimentos para trilhar a minha trajetória mesmo, né? Então, acho que se eu pudesse identificar numa palavra, eu acho que eu sou bem curiosa para as coisas. E aí a gente vai construindo alguns caminhos, né? Acho que é um pouco isso. E você começou já sabendo que você queria estar Menina, nesse caminho? Não, eu prestei faculdade para fisioterapia, para a área de saúde, que eu adoro a área de saúde, e também para comunicação. Na época que eu prestei vestibular, não tinha assim publicidade, jornalismo, era comunicação social. Você fazia 2 anos básicos, depois você optava pela especificidade da faculdade. E aí eu prestei comunicação e fisioterapia. E eu não passei em fisioterapia. E aí eu fui fazer comunicação. E aí eu me encontrei. Foi assim, meio por acaso, mas eu me encontrei nessa área. Logo no primeiro ano, eu comecei a trabalhar como estagiária na DC da Embraer, um clube da Embraer em São José dos Campos, na área de eventos.
depois fui para uma agência de propaganda, depois trabalhei numa indústria chamada Texat, de antenas parabólicas, nos áureos tempos de antenas parabólicas. E aí eu fui construindo a minha jornada de trabalho no mundo da comunicação. E eu era cliente da Band. Olha que Eu fui legal. cliente da Band muitos anos pela Texat. E depois que eu virei de lado, saí de cliente e virei veículo. E aí você já ingressou, como você disse, mais de 28 anos à frente, estando dentro da Band, mas tenho certeza que você passou por diversos caminhos por lá, né? Que não foi exatamente chegar hoje onde você está. Você precisou viver esses processos. Como que foi isso, né? Porque você ainda se tornou a primeira mulher a liderar áreas estratégicas na Band. Pois eu falo que eu trabalhei em muitas bandes, né? Eu tive muitos chefes diferentes, trabalhei em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, como comercial, vim para São Paulo, trabalhei no comercial da Grande São Paulo, do SP1, do Canal de São Paulo, voltei para o Vale como diretora executiva de uma operação, tocando 3 rádios, a televisão, fiz uma mudança de sede lá importante, que a gente fala, não mudamos a sede de lugar, nós mudamos o posicionamento da empresa no mercado, né? E depois voltei para São Paulo e aqui estou eu já há quase 2 anos nessa cadeira. Eu acho que é uma construção diária, né, de erros e acertos, porque a gente erra muito, mas a gente acerta também, e a gente vai construindo essa trajetória, né, com acho que muita dedicação, muita força, a gente precisa muito se redescobrir todos os dias para fazer diferente. Às vezes você tem que fazer a mesma coisa diferente. Eu falo para a minha equipe, se você está fazendo a mesma coisa que você fez o ano passado, você já está errado. A gente precisa fazer a mesma coisa de jeitos diferentes, né? Porque hoje com inteligência artificial, com muito conhecimento, com muita possibilidade de acesso, se a gente fizer a mesma coisa hoje do ano passado, realmente tem alguma coisa errada, a gente não evoluiu. Então, acho que a trajetória passa muito por essa construção de conhecimento, né? E eu acho que foi isso que foi acontecendo ao longo da minha vida, assim. E você sentiu alguma dificuldade no seu processo por ser mulher? E principalmente, né, porque você foi a primeira mulher a liderar áreas estratégicas na Band, porque a gente sabe que muitas vezes a gente fala a mesma coisa que o homem e muitas vezes o homem ele tem uma escuta diferente da nossa. Você passou por esses processos? Olha só, eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei na minha carreira, sabe quando você vai fazendo, a coisa vai acontecendo, e eu acho que eu nunca tive esse olhar, eu nunca percebi isso. A minha filha, com 15 anos, eu contava algumas coisas para ela, ela falava, mãe, mas isso não pode. Eu falava, filha, mas eu nunca tive esse olhar. Eu acho que eu nunca percebi. Hoje as coisas são mais transparentes, a gente tem mais esse lugar de questionamento. Mas na época que eu comecei a minha carreira, não tinha. Ou você fazia, e era assim. Engole o choro, né? Engole o choro, só vai. Tem boleto para pagar, né? Aquela coisa. Então, eu não percebi esse movimento, se algum dia isso aconteceu. Não coloquei foco nisso. E eu acho que isso foi o grande drive que me ajudou a caminhar. Sabe aquela brincadeirinha que fala assim, não escuta que não dá para você poder ir? Então, eu acho que eu não tinha esse olhar de se é machismo, se não é, se você pode falar ou não, se estão te cortando. Eu não tinha, eu simplesmente passei de lado dessa história. Talvez tivesse acontecido muito, mas eu também não sei. Eu sei que quando a minha filha, com 15 anos, 16 anos, adolescente, esses assuntos começaram a vir mais à tona no mundo corporativo, eu comecei a perceber, sim, algumas coisas, e eu acho que também a gente se coloca num lugar de até aqui tudo bem, até aqui você não pode passar. Então, eu comecei a também me posicionar quando eu vi algumas coisas. Eu acho que daí, quando você se posiciona de uma forma educada, mais firme, isso minimiza.
sabe? Isso cai por terra. Ajuda, né? Porque Ajuda. quando a gente tem essa força, ninguém consegue passar a nossa barreira e aí você segue mostrando E, o que realmente importa, né? Então, eu acho que eu construí assim, e também acho que tem um ponto importante, né? Eu sou uma pessoa muito focada vim de área comercial, muito focada no resultado. Então, a gente sempre busca a solução. Menos problema e mais solução. Então, é isso que vai construindo aí essa trajetória. Como é importante, né, a gente também perceber todo esse processo e não deixar mesmo se abater, porque sim, vão ter alguns desafios no meio do nosso caminho, mas eu acho que também a maturidade e a sua eh, já carreira que vinha já de grande acontecimento te ajudou a você continuar performando Sim, e acho se que sim. mostrar, né? E hoje você lidera vendas, operações, planejamento, e eu queria saber de você quais são o que que você considera competências essenciais para uma liderança estratégica nesse novo cenário da comunicação, Gisele? Entender de gente, que não é fácil. Não Não. é fácil. Eu acho que a gente precisa cada vez mais entender como as pessoas funcionam, e para você liderar e conseguir ter o melhor de cada um na equipe, saber realmente o que motiva uma pessoa é diferente do que motiva a outra. A forma como você conduz um projeto com um time, às vezes é diferente da forma como você conduz com outro time. É um desafio diário. Você perguntar, eu sei? Eu também não sei, eu também erro muito. Mas eu acho que é um exercício diário de entender como as pessoas funcionam, o que motiva, o que faz a pessoa acordar mais cedo, por que que ela está ali, né? Quais são os objetivos de médio prazo, porque aí a partir disso você consegue ter o melhor de cada um no ambiente. A gente passa mais tempo trabalhando do que em casa, né? E eu acredito muito da força do ambiente, a força das relações vão construindo a potência do nosso trabalho. Olha que gostoso que você trouxe, né? Que para tudo isso a gente precisa entender de gente, né? De pessoas. Como nesse momento que a gente vive muito com inteligência artificial, né? Todo mundo pedindo ajuda, mas ainda a gente tem que entender de pessoas. Sim. Porque se a gente não tiver essa relação com as pessoas, a gente não consegue avançar. A gente precisa da inteligência artificial? Precisa, né? A gente precisa de tecnologia? A gente precisa. Mas a gente precisa ainda de pessoas, né? Para nos ajudar no dia a dia e saber que é com elas que a gente vai caminhar e conseguir os melhores Não, resultados. com certeza, né? A tecnologia está aí para agregar. Eu acho que não é ou, é e, né? A tecnologia vem para somar no nosso dia a dia, para deixar a gente cada vez mais potente na nossa performance, não para trocar. Eu acho que se a gente souber lidar com inteligência, que é maravilhosa, né? Eu converso com o meu agente, é maravilhoso, porque você, assim, às vezes até tem um medo, sabe? Porque ele sabe coisa, eu falo, gente, tem certeza que não é uma pessoa que tá, não é? Porque realmente ajuda muito, ajuda a esclarecer coisas, ajuda a ter agilidade. Acho que a inteligência artificial veio para somar mesmo. E isso independe, né? A gente precisa entender das pessoas para poder fazer esse processo. Não, com certeza. Desculpa até que eu te cortei Imagina! no seu pensamento, mas é assustador, né? Tem horas que você fala assim: como assim? Você sabe mais do que eu imaginar. Mas você já deu nome para o seu agente? Não tenho Ah, nome. a minha tem nome, ela chama Matilda. Ah, gostei do nome. Porque eu lembro quando eu era menina, eu assisti aquele filme da Matilda que era meio bruxinha, eu falei, tem tudo a ver com você. E ela gostou e a gente leva assim um bate-papo, eu falo, Matilda, hoje você arrasou. Muito bom. Para construir, inclusive, o que eu posso criar, às vezes, com outras pessoas, então é fantástico. Mas como você disse, é para agregar e não só para fazer parte e a gente esquecer das pessoas, Com né? certeza. E como você falou, a gente precisa também de muita colaboração, né? Então, liderança colaborativa. Na prática, como construir times de alta performance que também sejam humanos, criativos e engajados, Gisele?
Olha, é a pergunta de 1 milhão, né? Porque todo mundo quer isso, né? Eu não sei nem se a gente, às vezes, tem uma expectativa muito alta, mas eu acho que um ambiente determina tudo, né? Um ambiente favorável à troca, um ambiente que você consiga dar suas ideias, um ambiente que muitas vezes favoreça eh, o profissional a se colocar, né? Eu acho que para ter uma equipe colaborativa, o ambiente vai determinar isso. Se você tem um ambiente muito árido, um lugar muito sisudo, ou um lugar que você não tem confiança nas pessoas, dificilmente você vai se expor, dificilmente você vai ser criativo. Então, acho que o nome do jogo é um ambiente para que a gente consiga ter aí equipes de alta performance. Que legal, né, a gente ter essa troca e fazer o nosso ambiente mais saudável, né, mais gostoso de estar, porque como você disse, a gente passa mais tempo trabalhando do que em casa, né, então a gente precisa realmente ter esse ambiente gostoso, saudável, né. E aí você participa de diversos grupos, inclusive te conheci num evento da MFN, né, Isso. Mulheres Fazendo Negócio, gente, que ela deu uma palestra, um show, um arraso, foi muito gostoso. E eu posso dizer que o networking ele é maravilhoso, mas para você, qual é o poder real do networking, né? E principalmente para que mulheres possam chegar nas posições que elas gostariam. Olha só, eu acho que a gente tem tantos grupos hoje, né? Eu participo de vários porque eu gosto realmente, eu gosto da troca, eu acho que é importante. E os grupos já me ajudaram muito, muito. Esse negócio de network sempre foi muito importante. Assim, vou te dar um exemplo, tá? Eu estava numa mudança da sede e eu entendo basicamente muito de comunicação e tudo mais, mas não entendo do mercado imobiliário. E eu tinha uma mudança da sede para fazer. E aí eu tive uma reunião com uma pessoa no mercado imobiliário para a gente fazer um projeto. Eu falei, acho que não foi boa essa reunião, acho que eu comi bola em algum lugar. Conheci uma pessoa num desses grupos, liguei para ela e falei, escuta, você não pode me ajudar? Eu estou num projeto assim, assim, eu queria um pouco da visão do mercado imobiliário. Como que você. A pessoa me deu um show de uma aula. Na segunda reunião que eu fui no mercado imobiliário, fechei o negócio. Uau! Então, eu acho que é isso, essa troca rica, sabe? Das mulheres se ajudando, a gente sabe que não é fácil. Eu acho que a nova geração já veio com essa DNA de ajuda mútua, de participação das mulheres. A minha geração é uma geração mais competitiva, mais aguerrida nesse sentido. São poucas que têm essa cabeça, infelizmente, né? Mas eu acho que isso ajuda muito. Então, assim, desde esse exemplo até, por exemplo, o Gift, a gente montou um grupo de mulheres empresárias na região do Vale do Paraíba, porque eu saí de São Paulo, quando eu voltei para o Vale, não tinha nenhum grupo de mulheres lá. Eu falei, não, gente, eu preciso encontrar mulherada. E eu tenho uma grande amiga que fala assim: a gente fala do fútil e do útil com a mesma propriedade. A gente fala do cabelo e do EBITDA no mesmo momento. Então, eu acho que a mulher tem essa multitask, assim, de conseguir transitar por vários assuntos e ter essa ajuda mútua. Então, eu gosto bastante, acho que é colaborativo, acho que você tem que achar o seu caminho, mas quanto mais participar de grupo, melhor. Eu tenho uma amiga, a Sônia Reza, ela fala assim, ela foi vender, estava num processo de vender a empresa dela e tudo mais, e ela falou assim, me convidaram para ir num evento, eu nem queria ir. Eu não entendo nada de inglês, era uma palestra em inglês, mas eu fui. Porque assim, a gente às vezes tem preguiça e tem que ir. Ela foi conhecer o cara que comprou a empresa dela depois. Uau! Então é isso, a gente tem que transitar, tem que estar em movimento, tem que ir nos grupos, tem que participar. E eu, assim, a gente tem muita demanda de trabalho, né? Não é fácil chegar 8 horas, 9 horas da noite, às vezes que eu saio da empresa, ainda ir para um jantar. Mas eu acho que a gente precisa ter essa energia de estar presente nos lugares, porque isso vai construindo a sua reputação, o seu network, o nosso, a gente se conheceu num momento desse. Então, eu acho que eu gosto,
porque também tem que gostar um pouquinho, senão também fica muito pesado, né? Mas eu acho que é super importante. E você trouxe para mim que às vezes está cansada, às vezes não tem como dar continuidade e muito além. Você também é mãe. Como que você consegue dar conta de tudo isso, Gisele? Porque é uma rotina aí, uma Maluca. agenda insana, né? Meus filhos já são grandes, né? Já facilita muito, né? Mas quando eles eram pequenos, eu tive a bênção de Deus de ter minha mãe muito perto, né? Então, minha mãe me ajudou muito. Morava em São José dos Campos, ela morava lá, então a gente acabava contando muito com ela, e eu, meu ex-marido, a gente contava muito com a minha mãe. E rede de apoio, né? Mulher precisa de rede de apoio. Minha irmã, às vezes, ajudava, uma babá que ajudava. Então, acho que construir essa rede de apoio, uma amiga, deixa o filho na casa da amiga enquanto você vai no negócio, e brinca e volta. Mas eu acho que, assim, os filhos, né? E meus filhos, eu sempre falei para eles: olha, eu trabalho porque eu gosto do que eu faço, acho que você vê a mamãe feliz, então não colocar esse peso do trabalho, eu tenho que trabalhar, porque daí a criança já fica. Não, acho que a criança quer ver os pais felizes, né? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar, eles sempre entenderam isso, e também a gente tinha os nossos momentos, as nossas trocas. Então, acho que claro que com criança pequena é muito mais difícil. Hoje, meu filho é médico, minha filha está no último ano de psicologia, cada um já lidando com a sua vida, mas acho que esse é um assunto que eu fiz check, assim, dei certo, sabe? Porque eles são ótimos, são ótimos. Que bom, né? Contar com rede de apoio é muito importante e também entender, como você disse, né? Mostrar para eles que isso não é o peso, que na verdade você inclusive está sendo a referência para eles, né? O orgulho, onde eles podem chegar e até alcançar como você chegou, construiu sua carreira. Então, que bom que você conseguiu dar o check e está aí com eles criados, É. encaminhados, maravilhoso. E eu queria trazer um pouquinho agora, você que está já há mais de 28 anos, comunicação. O que você acredita que vai ser o futuro da TV, do rádio, da mídia com essa constante transformação, né? O que você enxerga para o futuro e o que as grandes empresas precisam fazer para não ficar para trás da sua visão, Gisele? Eu acho que cada vez mais o centro é o conteúdo. Então, a gente fala na Band, a gente não é uma emissora de televisão, a gente é um grupo multiplataforma. Então, alguns exemplos, né? O Jornal da Band. O Jornal da Band, ele está no ar na TV, no horário, né, do Jornal da Band. Ele está simultâneo também na Rádio Band News. Ele vai ao ar depois na TV Band News, na TV fechada, mais tarde. Ele está em todas as plataformas digitais. Por quê? Porque o conteúdo do Jornal da Band ele tem que ser tão relevante que as pessoas busquem em qualquer plataforma. Então, o nome do jogo é produzir conteúdos que sejam relevantes e que as pessoas busquem esse conteúdo. O MasterChef, que hoje, terça-feira, a gente começa com o MasterChef, nova temporada. Ele está na televisão, ele está na TV fechada, ele está nas plataformas. Então, assim, acho que esse é o futuro. É um conteúdo que seja transmitido em vários lugares, porque as pessoas são multitela hoje, né? E a gente vai ter, se Deus quiser, muita vida longa, porque a televisão aberta ainda é um entretenimento disponível e gratuito para a população brasileira, para a grande massa da população brasileira. Então, a TV aberta tem vida longa, com certeza, por conta disso, né? Por conta dos eventos ao vivo. Você não quer ver, né, o jogo ou, sei lá, reality depois, você quer ver na hora. Né? Então, ao vivo, e a Band faz 16 horas ao vivo por dia. Uau. Então, a gente tem muita facilidade de entrar com a notícia do que está acontecendo no mundo. Então, isso também é um peso muito importante nossos pilares de programação. Eu sou aquela telespectadora da Band desde sempre, aquela que escuta Band, o canal do esporte, estou acompanhando. Como eu disse, já gravei até com o Fernandinho Fernandes aqui, e eu adoro muito
Jornal da Band, porque para mim eu acho que ele traz bastante o que a gente quer sem ser pesado, né? E fora que os apresentadores são incríveis, né? A gente sente como se eles fossem da nossa casa, quando eles falam assim, da nossa família. Boa noite, a gente responde, boa noite. Maravilhoso. Muito bom. E que bom, né, que a gente consegue ter dentro da TV essa oportunidade de estar sentindo que está em sentindo não, e vivendo mesmo multiplataformas, porque senão realmente a gente fica para trás, mas a gente consegue estar acompanhando e isso é maravilhoso. Eu gosto muito de futebol, Gisele. E aí eu sempre estou escutando a Band, porque para mim é o melhor Bandeirantes, né? Que agora mudou de estação. Antes de era dial. de dial. Antes era 90, agora foi para 107.3. Porque eu só gosto de escutar. Sabia tudo. Não, para mim são só os rapazes lá, porque até um dia eu falei assim, eu escuto tanto eles, porque a gente às vezes está na rua. Eu falo, deixa eu ver a carinha deles. Estavam lá os três. Eu falei, não era nada do que eu imaginava. Mas vou continuar com acompanhando eles, né? O Capriani, todos eles lá, porque eu acho que eles são amigos da família. E se não são eles lá no dia a dia com a gente, narrando o meu Corinthians, eu nem quero escutar. Entendi. Então você tem que ir lá na Band um dia conhecer o Neto também. Então, o Neto, uma vez eu tive a oportunidade, estava no Pacaembu. E aí eu estava lá sentado no camarote, ainda quando se jogava no Pacaembu, hoje em dia já não se joga mais. E ele estava atrás de mim. E eu falei para ele, brincadeira, né, Neto? Dele, brincadeira. Foi a única vez que eu tive a oportunidade. Mas vou lá um dia, quem sabe eu consigo trazer ele aqui também. Com certeza. Olha, Neto, já está convidado para estar aqui no Compartilha Cast compartilhando, a gente vestindo aí a nossa camiseta do Corinthians, que tá meio instável, mas está indo lá. Isso aí. Maravilhoso. E a gente já está indo até um pouco para o final, mas eu queria, antes até de te fazer a pergunta final, qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? O que você sente assim, que ela quase te quebrou e o que você aprendeu que nenhuma formação te ensinaria, Gisele? Nossa, que pergunta difícil! Eu acho que a gente passa desafios dos mais diversos ao longo da trajetória, né? Eu acho que os desafios... Porque todo mundo tem algum problema, né? Então, assim, eu posso estar... Ou você tem um boleto para pagar, ou você tem uma doença na família, ou você está doente, ou você tem... bateu o carro, sei lá, né? Sempre a gente tem o filho repetiu de ano, aconteceu alguma coisa. Ninguém está, né, livre dos problemas. Então, acho que a gente lidar com as adversidades do dia a dia é o grande desafio. Às vezes você tem problema com o chefe, tem problema com o funcionário, tem um cara que não gosta de você, você tem uma decepção com um amigo. Então, assim, eu acho que a gente... tudo não terás, né? Diz que é bíblico isso. Então, eu acho que a gente, na nossa trajetória, precisa... Eu passei por muitos problemas, meses difíceis de não bater meta, dificuldade, por exemplo, com equipe, mudança de time. Eu cheguei aqui em São Paulo, né, para assumir uma posição, para liderar um time que eu conhecia aí, sei lá, 10, 15 pessoas, mas tinha um time de mais de 100, quer dizer... Então, cheguei no lugar, você tem que conquistar as pessoas, você precisa estabelecer confiança entre as pessoas. Então, assim, são muitos os desafios, são muitos, né? De meta, porque o comercial acabou o mês, no começo, dia 1º, começa tudo de novo e não valeu nada que você fez, porque vendedor não tem passado, né? Não infelizmente. Não tem passado. Então, acho que são muitos desafios. Eu acho que a gente... Eu tive desafios de saúde pessoal, que eu precisei arrumar força para ir trabalhar. Eu falo para a minha equipe, a gente tira o sorriso da bolsa, enfia na cara e vai. Porque ninguém tem nada a ver com seus problemas, né? E você tem que tocar a vida, e a vida não para por conta dos problemas da gente. Então, eu acho que os desafios são para todos. A gente vai ter problemas, e tudo depende de como você encara. Né? O copo cheio ou o copo vazio, né?
Então, e eu acho que um ponto importante é a coragem de passar pelas coisas. Porque às vezes dá vontade de enfiar a cabeça dentro do sofá e não sair. Acho que todo mundo tem esse dia de falar, ai, hoje eu não quero. A gente precisa respirar fundo, ter coragem, que é desafiador às vezes, para superar, para passar, e tudo passa. Então, tudo passa. Eu tive assim, para você ter ideia, no dia da inauguração da Band Vale, que é uma emissora que eu fiz a transformação da sede, saí de um prédio, fui para um outro prédio, colocamos a TV de vidro no shopping, principal centro econômico do Vale do Paraíba, todo mundo passa a ver a televisão funcionando porque ela é toda de vidro. Nesse dia eu estava no palco com o presidente da empresa, Johnny Saad, fazendo abertura, mais de 12 prefeitos da região, tinha vice-governador, a minha mãe estava na UTI. Meu Deus. Eu lá sorrindo, no dia seguinte, fui lá às 11 da manhã na visita da UTI. Então, as pessoas não sabem o que a gente passa no dia a dia, né? Você vê só... Eu fiz uma palestra por trás do feed. Porque tudo... Eu botei essa foto, assim. Todo mundo acha, nossa, que demais. Ninguém sabe o que a gente está passando. Então, eu acho que essas dificuldades todo mundo tem, né? A gente não é diferente. E a gente precisa arrumar coragem. Acho que é um pouco isso. Ser resiliente, né? Porque realmente ninguém imagina o que está atrás do feed. Adorei isso. Porque todo mundo fica imaginando a gente o que a gente posta. Porque acha que a nossa vida é o que... E a gente só posta coisa bonita. Ninguém posta no hospital, velho. Ninguém. Mas por quê? Porque também a gente quer que as pessoas sintam a nossa energia boa e não ficar remoendo com a gente os nossos desafios, né? A gente se fecha para lamber as feridas, né? Sim. Porque às vezes a gente também não está preparado para encarar elas, né? Então a gente precisa desse apoio e mostrando. Mas que bom que você é humana, que você entende que as pessoas passam por desafios e acredito que isso te ajuda a construir aí, inclusive, ótimos resultados e seguir aí trazendo para a gente muita programação gostosa, muita inovação, porque a gente está sempre acompanhando e vamos continuar acompanhando nos bastidores e também ao vivo com vocês lá. A gente não é seguidores aqui, os telespectadores, vocês estão com a gente. Acompanha tudo que a Gisele prepara nos bastidores para a gente assistir ao vivo, né? Muito e bem. Aí, ó, eu já escuto eles falando, a gente está indo para o final, passou muito rápido, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro. Né? Eu falo pra caramba, né? Então... Não, e é uma delícia essa troca, né? Porque a gente aprende sempre, né? A sua história não é diferente da minha e você só me faz me inspirar e tenho certeza que inspirar todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Então, para a gente finalizar, compartilha com a gente de tudo que a gente conversou aqui, uma mensagem final para quem está nos assistindo, nos ouvindo, para que eles possam entender que a vida é como ela é. Atrás do feed, né? Bom, eu acredito muito no poder do conhecimento. Então, acho que a gente só consegue evoluir a partir de conhecimento. A partir de estudo, livro, podcast. Você tem que absorver conhecimento de alguma forma. Tem gente que fala, não gosto de ler, tô vendo os livros aqui. Tá bom, então escuta um podcast, escuta um audiolivro, vê um filme que tenha um conteúdo bacana, para ir construindo mesmo a sua narrativa interior, o que você busca. Então, acho que uma dica se eu posso dar uma dica, eu acho que eu sou fruto de desenvolvimento pessoal. Eu sempre estudei muito na minha vida. Sempre estudei, adoro estudar, dei aula há 14 anos, então para dar aula você tem que estudar, porque se dá aula na pós-graduação da FAP, na pós da GV, você chega lá um monte de empresários, você não estiver preparado, você está ferrado, né? Então eu sempre estudei muito na minha vida, e eu acho que é um grande pilar da construção da minha trajetória foi o desenvolvimento pessoal a partir de estudo. Eu lembro que eu fui fazer IBGC,
porque eu queria entender um pouco mais da vida administrativa quando eu assumi uma cadeira executiva. Eu fui fazer finanças para não financeiros. Então, eu acho que, e eu gosto. Então, eu acho que uma grande dica é que para as pessoas que estão aí começando ou estão no meio das suas carreiras, invista em conhecimento. E se a empresa não investe, não tem problema. Você investe, o responsável pela sua carreira é você mesmo. Então, você investe na sua carreira porque o mercado vê. Então, acho que é muito legal isso, importante. Maravilhoso, né? Educação salva, né? É, E transforma e faz com que a gente realmente avance naquilo e realize o sonho que a gente quer realizar, né, É. Gisele? Muito, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite de estar aqui no Compartilha Cast, compartilhando um pouquinho, porque é só um pouquinho mesmo que a gente consegue compartilhar, mas já fica até o convite para umas próximas. tá ótimo. Inclusive, se você quiser saber mais da Gisele, coloca nos comentários que ela volta com certeza, principalmente com esse roteiro que vocês vão montar aí, de tudo que vocês querem saber mais sobre a carreira dela. Vai ser uma honra e um prazer. Então, muito obrigada de verdade por você Obrigada ter pelo aceitado. convite, uma honra participar. Conte comigo sempre. Ah, muito obrigada. Você quer deixar suas redes para quem quiser te encontrar? Como que as Claro, pessoas claro. fazem? Olha aqui na câmera do meio pra gente, por É favor. Gisele Stefano, no LinkedIn ou no Instagram, sempre Gisele com 2 L's, Stefano, tá bom? Maravilhoso. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Bruno, por você estar aí nos bastidores me ajudando aqui na execução desse podcast. E eu agradeço você que esteve comigo em mais um episódio aqui no Compartilha Cast. Mas já sabe, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Muito bom.